Boniek, programação é difícil. E agora? O que fazer? Uma das coisas mais difíceis na vida é você conseguir começar uma coisa e terminar aquela coisa. Isso parece muito simples, mas você sabe muito bem o quão difícil é você começar as coisas e você realmente levar aquilo até o final. Por exemplo, você quer passar num concurso público, você começar a estudar e você ir até terminar de verdade, até passar no concurso, ou vestibular, ou enfim, aprender a programar, mesma coisa. Mas o segredo tem gente que fala, eu preciso de motivação para conseguir fazer, eu não consigo achar essa motivação e tudo mais. O segredo você não precisa de motivação para fazer as coisas que você tem que fazer. O que você precisa é de disciplina. E tem gente que quando começa a aprender a programar e tudo mais, começa a se deparar com muitos erros, começa a ficar empacado em conseguir, eu não consigo fazer isso, não consigo. E começa a tentar fazer alguma coisa, até no nosso próprio curso. Tem gente que tem algumas áreas de curso que elas realmente precisam de mais suporte. Elas, normalmente, quando o aluno chega lá, ele empaca um pouquinho e ele precisa requisitar um pouco mais suporte da gente. Então, é normal. A questão muita gente se desmotiva quando isso acontece. Ou seja, tá tudo indo muito bem, tá aprendendo, tá bem legal e tal, aí começou a parte um pouco mais difícil. Aí começa a ser um pouco mais difícil, começa a dar mais trabalho, começa a aparecer erros que você não via antes. Tudo funcionava perfeito, né? Aí depois começa a aparecer alguns erros, e aí você começa a ficar, rapaz, será que esse negócio é para mim? Eu não estou entendendo direito, não consigo resolver esse problema. Tem muita gente assim. A questão você não precisa de motivação para poder fazer as coisas. Você precisa de disciplina, você precisa de persistência. Esse é o segredo, eu acho que eu já falei em vários vídeos atrás sobre isso. Persistência é o segredo para tudo. E disciplina, ela é mais importante do que motivação, do que vontade de fazer. E um segredo legal que eu quero que você entenda e bote realmente na sua cabeça. Qual a diferença entre um cara que está começando agora e um profissional, um programador profissional mesmo, programador sênior? Existem várias diferenças, mas uma delas, e talvez a principal, é que esse programador sênior, ele já viu 100 vezes mais erros do que você. Ele já viu 1000 vezes mais coisas dando errado e ele empacando e sem conseguir resolver do que você. E essa é a diferença. É por essa experiência que agora ele é um programador profissional, porque ele conseguiu ir passando várias barreiras durante o caminho para ser um programador profissional, entende? Então, quando você esbarra com um erro e não consegue ou quer fazer alguma coisa e fica pensando e não consegue arranjar uma solução para resolver aquele problema, saiba de uma coisa, é normal. Isso, a experiência e a prática vai lhe ensinando aos poucos a conseguir resolver as coisas. E agora um truque muito importante que você precisa botar na sua cabeça mesmo. Não tem como você querer resolver tudo de uma vez. Ou seja, tem gente que fala, não, eu quero ser um programador profissional, eu quero saber HTML, CSS, JavaScript, PHP, eu quero saber vários frameworks, eu quero saber tudo. E aí ele se foca nesse tipo de resultado, nesse objetivo final, e na mesma hora fica muito grande aquilo para ele. E ele não sabe nem por onde começar, e ele fica perdido e sem motivação realmente. O truque é dividir em etapas, normalmente os americanos falam isso, dividir em etapas comestíveis, né, que você pode dar uma mordida. Como é que você come um elefante? Tem como você comer um elefante? Não importa o quanto você abre a sua boca, não vai entrar. Mas, se você ir dando uma mordida aqui, outra ali, outra ali, outra ali, com o tempo, com as mordidas, você vai conseguir comer o elefante inteiro. O truque você tem que aprender várias coisas. Existem várias tecnologias que você tem que aprender para conseguir se tornar um programador profissional e poder fazer diversos projetos e o que você quiser. Só que você tem que se focar em aprender uma a uma. Vai se focar em HTML? Então beleza, começa a estudar HTML, depois faz alguns projetinhos em HTML, tenta fazer coisas, tenta pegar um resultado que você viu, tenta fazer de uma forma diferente para atingir o mesmo resultado. Já falei sobre isso em outros vídeos também. Então, beleza, conseguiu
Tá legalzinho em HTML? Passa agora para CSS. Agora tenta pegar aquilo que você fez no HTML e deixar mais bonito com o CSS. Tenta integrar os dois e aí vai trabalhando nessa forma. Não fica olhando e se comparando com o outro cara que já sabe HTML, CSS, JavaScript, PHP, C++, Java e etc. E já sabe fazer tudo e você manda um negócio pro cara, o cara amanhã está com o negócio pronto. Enfim, vai na sua velocidade. Por quê? Porque você está num estágio e aquela outra pessoa está em outro estágio. Ele já passou pelo seu estágio, tá? Então ele já ficou horas e horas olhando para um problema sem conseguir resolver aquilo, tá? E depois ele foi adquirindo a experiência para conseguir ser mais analítico, conseguir perceber o que é que pode estar causando aquilo. E aí, aos poucos, mais rápido, ele vai resolvendo problemas. Então, o que você tem que fazer? Quer aprender a programar? Tá aqui um truque que vai matar você não vai precisar mais nada para conseguir aprender a programar. Faz um calendário de estudo e todos os dias, faça chuva, faça sol, seja com motivação ou sem motivação, você vai fazer aquele pedacinho lá, todo dia. Você vai estudar, por exemplo, 2 horas por dia, 1 hora por dia, meia hora, 5 minutos por dia. Você vai estudar aquele período, vai estudar, pegar aquele conhecimento, botar em prática, vai pegar, tentar fazer alguma coisinha. No outro dia, você faz a mesma coisa, vai tentar fazer alguma coisinha. Agora pensa comigo, se você fizer isso por 365 dias, o que é que vai acontecer? Você vai virar um profissional. É simples. Ou seja, todos os dias você vai dando aquela mordidinha. Vai dar uma mordidinha, tá? Todo dia. Quando der 1 ano, ou menos de 1 ano, na verdade, quando der alguns meses, você vai se parar e vai dizer, cara, eu já consigo fazer coisas que mês passado eu não conseguia. E mês passado eu estava pensando em desistir porque eu não tinha noção de como eu ia um dia conseguir fazer aquilo. E 1 mês depois eu já estou conseguindo fazer. Isso eu falo porque acontece muito no nosso curso. Então muita gente entra, aí com o tempo começa a se deparar com as dificuldades, né? E começa a ficar desmotivado. E aí depois ele olha para trás e vê o quanto que ele já progrediu. E aí ele fica feliz. E aí começa de novo. A questão é, não dependa de motivação para fazer as coisas, tá? Dependa de disciplina. Então, tenha um calendário, vai todos os dias estudando um pouquinho, testando um pouquinho, estudando um pouquinho, testando um pouquinho. Entende? E não se foca no resultado final. Não importa quanto tempo vai demorar para você aprender a programar. O que importa é que você está todos os dias aumentando o seu conhecimento, todos os dias desenvolvendo um pouquinho mais, entende? E aí faz o seguinte, faz isso, segue meu conselho, vai, independente da quantidade de erros, é normal, tá? E vai fazendo esse processo, vai cada dia aprendendo mais um pouquinho, cada dia se esforçando um pouquinho mais, e daqui a 1 ano volta nesse vídeo aqui e comenta aqui o seu progresso, beleza? Então se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui o que você vai fazer para conseguir aprender a programar de verdade. Comenta aqui qual é o seu calendário, o que é que você vai fazer, quantas horas por dia você vai estudar, o que é que você vai fazer mesmo para poder aprender a programar. Tá? Eu quero saber, eu quero te responder e eu quero saber o seu progresso. Tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal, e até mais.